Elivaldo Barbosa, muito bom dia. Olá, Aline, tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Elivaldo, depois das polêmicas em relação às emendas PIX, né? E agora verdade. mais uma novidade, né? Mais uma situação que o Congresso está tentando lidar, que é a suspensão por parte, né, por determinação do STF, dessas emendas impositivas. Uma decisão liminar, né, do ministro Flávio Dino. Ontem, surpreendentemente, o ministro resolveu suspender todas as emendas PIX. O que significa isso? As emendas impositivas, ou chamada PIX, na verdade não é PIX, são emendas impositivas que definem que o Congresso faça agora regras mais transparentes para que essas emendas sejam liberadas. Essa medida já caiu como uma bomba no Congresso. Ontem mesmo, na Câmara Federal, por exemplo, Aline, foi suspensa a tramitação da regulamentação da reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já conversou inclusive com o ministro Fernando Haddad para tratar do assunto, gerando uma espécie de crise já entre legislativo e judiciário. Qual que é o argumento? Seria uma retaliação? Provavelmente, né? A emenda impositiva é um mecanismo, eu diria, constitucional. Então não tem como mudar, né? Se mudou, já é um ambiente de enfrentamento. E isso provoca, de fato, uma crise. O problema é como ela vem sendo aplicada, né? Como o uso desses recursos federais vem sendo feito, que estão sendo questionados no STF. Eis o problema. Como será resolvido? Com muito entendimento. Do contrário, pode gerar uma crise forte entre poderes em Brasília, e isso não é bom, nem mesmo para a harmonia na relação envolvendo um tema que é crucial para o país, que é o orçamento da União, né, Aline? Então, isso é um problema que gera conflito. Como eu disse, o que está em jogo aí, me parece muito, é uma disputa pelo orçamento. O orçamento já foi uma peça dominada pelo Executivo, hoje é dominada pelo Congresso e agora, com o apoio do Judiciário, tenta aí uma espécie de equilíbrio. Mas esse conflito promete ir longe. Bom, existem muitas discussões em relação a esse assunto, né? A questão da transparência é, sem dúvida, a mais relevante. Né? Mas será que lá no Planalto também vai ter algum tipo de debate sobre esse tema? Olha, já está ocorrendo, né? O orçamento já está em pleno andamento, inclusive o atual. O presidente da Comissão Mista do Orçamento, o deputado piauiense Júlio Arcoverde, inclusive já suspendeu até a votação da LDO, em decorrência desses impasses. Ou seja, impasses precisam de solução negociada. Do contrário, quem perde é a nação, porque teremos um orçamento empancado com interesses do Executivo, do Legislativo e também com essa intermediação do Judiciário, que não está apontando para um caminho consistente para a solução da crise, Aline, é o que me parece. Bom, vamos falar agora sobre as dívidas dos estados? Então, ontem o Congresso, o Senado, aprovou aquela proposta defendida pelo presidente Rodrigo Pacheco. Essa proposta estabelece uma negociação para os estados endividados com a União. 4 estados concentram uma dívida estimada em 700 bilhões de reais. São eles São Paulo, Minas, Rio e Rio Grande do Sul. Essa medida foi muito questionada lá no debate em razão de um fundo de equalização que deixaria de fora o restante dos estados, aqueles que fizeram o dever de casa, que não estão endividados. E com isso gerou esse impasse que foi solucionado ontem nesse entendimento, que acabou resolvendo o problema de todos. Até mesmo uma negociação para municípios que têm dívidas com a Previdência foi tratada através de um projeto de lei. A matéria foi aprovada no Senado, Aline, e agora segue para a Câmara, para que tenha prosseguimento a tramitação até na fase final. Elivaldo, daqui a pouco você volta, né? Daqui a pouquinho a gente vai discutir sobre eleições. Pois é, Aline, volto sim, mas antes eu só queria citar que muitas vezes, Aline, o Congresso Nacional, os gabinetes, eles são visitados por lideranças políticas, mas também a área técnica vai buscar apoio. É o que aconteceu, por exemplo, com uma comitiva de dirigentes e de gestores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e com presença de um piauiense, Anísio Lima Neto, que é o chefe-geral da Embrapa Piauí e Maranhão, foi em Brasília ontem e conversou com parlamentares da bancada piauiense, tratando exatamente de fortalecer a instituição do ponto de vista orçamentário. A Embrapa... Registro do encontro. Aí com o Anísio, ao lado do deputado Júlio Arcoverde, deputado Átila Filho, conversaram também com o deputado Berlong Solano, Florentino Neto, Francisco Costa.
A Embrapa, historicamente, tem sido, assim, uma instituição das mais relevantes para o mundo, para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para o agro. No entanto, ela vem se enfraquecendo bastante em relação ao orçamento, falta de apoio. Há uma dívida já da União em relação ao seu principal braço de geração de tecnologias para o campo, que é resultado, por exemplo, do Brasil ser hoje uma potência mundial na produção de alimentos. Então, um encontro que foi muito produtivo, segundo Anísio Lima, para buscar mecanismos de fortalecimento da pesquisa agropecuária. E são tantas as pesquisas importantes, né, que trazem mudanças impactantes para a produção aqui no nosso país. O Brasil, em menos de meio século, saiu de um país importador de alimentos para um celeiro de alimentos para o mundo. O maior produtor de soja, o segundo maior de milho, o maior produtor de proteína animal, de suco de laranja, de etanol. Enfim, o Brasil hoje é referência do agro para o mundo. E nesse progresso, nesse desenvolvimento, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, eu digo sem nenhum medo de errar, tem sido o carro-chefe. Agora sim, vamos antecipar um pouquinho das informações sobre eleições. Pois é, daqui a pouco nós vamos mostrar os detalhes, como estão os detalhes para o debate de amanhã, que você vai acompanhar aqui na TV Cidade Verde a partir de 11 horas. O local onde os debatedores, os candidatos estarão presentes e também as primeiras agendas, Aline, dos candidatos a prefeito da capital, logo nos primeiros minutos do dia 16 de amanhã, sexta-feira, quando a campanha começa para valer, Aline. De fato, entregando o santinho, distribuindo... Pedindo voto. Pedindo voto, falando o seu número, enfim. Esse é o momento da gente também acompanhar, nós como eleitores, acompanharmos, né, as propostas dos candidatos para as melhorias na nossa capital. Então, a gente se fala daqui a pouquinho de novo. Tchau, tchau, Aline. Tchau, tchau.